Boa noite! Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está muito especial, feito com aquele carinho que o Elgue Você sempre faz para vocês. E para isso trouxemos a primeira delegada da mulher, Medir Santana, que nos contou aí como foi o princípio dessa revolução que vivemos hoje em relação às mulheres. Se a mulher fosse denunciar e eu não tomasse providência e ela fosse assassinada, eu via manchete: mulher denuncia assassinada. Acabou a delegacia, ninguém iria mais. Com certeza. Né? Se eu prendesse o homem, eu pegava um abuso de autoridade. Como você administrou não isso? Tinha uma prisão preventiva. Sim. Não tinha em flagrante, não tinha. Hoje, Maria da Penha tem, mas naquele tempo não tinha. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é quarta-feira, metadinha da semana, e aquele dia que nós contamos tudo para vocês que está acontecendo aqui na nossa terrinha. Chegou a hora do nosso quadro Você em Evidência. Iniciamos falando de um dia muito especial, 18 de abril, o Dia do Amigo. Ter amigos é tão importante que a amizade é comemorada pelo menos 3 vezes no ano aqui em nosso país. E no dia 19 de abril comemorou-se o Dia do Índio. E esta data tem como objetivo mostrar à população brasileira o quanto o povo indígena contribuiu para a nossa formação. E destaque e agradecimento à nossa primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, que idealizou a campanha Vacina Solidária, que está sendo replicada em todas as cidades do interior. A campanha incentiva a população a doar alimentos não perecíveis no momento da vacinação contra a Covid-19. Nós estamos pedindo essa colaboração de forma solidária e espontânea, para que juntos possamos ajudar aquelas famílias que perderam seus empregos e estão passando por dificuldades. Acreditamos muito no poder da união e por isso pedimos aos cuiabanos que ajudem mais uma ação em prol dos que mais precisam. Contamos com a sua solidariedade. Ressaltamos a nossa desembargadora Clarice Claudino da Silva, parceira aqui do nosso programa Elga e Você, que vem realizando o trabalho informativo através de lives. E atenção, amanhã, dia 22/4, a live inicia às 19 horas com o tema Justiça Sistêmica, uma postura pacificadora em se comunicar. E vamos dar os parabéns aos aniversariantes da semana. Iniciamos com ela, Maria Helena Figueiredo, minha tia e madrinha, que é uma pessoa incrível, cheia de vida e alegria de viver. O nosso programa deseja a você muita saúde, paz no seu coração e muita felicidade.
E quem também está de aniversário nesta semana é ela, Michele Miquelon, apresentadora, colunista, influencer digital de Primavera do Leste. Desejamos a você paz, felicidade, saúde e muito sucesso. E aí, gostaram do nosso quadro de hoje? Sempre é bom falarmos de pessoas e acontecimentos, datas importantes aqui de Cuiabá, do estado de Mato Grosso e do mundo, né, minha gente? Mas só estamos começando, Elgue, você tem muito ainda pela frente. Na sequência, uma super entrevista com Medir Santana, a nossa primeira delegada da mulher. A gente já volta. Olha só que máquina, ficou balançado e a melhor parte, ele pode ser seu. Esse Audi A4, câmbio automático, banco em couro, caramelo e teto solar. Sim, a MT Prêmios está sorteando esse carrão com frete grátis para todo o Brasil e documentação paga. Então acesse o site, saiba mais e participe. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos viver juntos um momento muito especial, porque estamos recebendo uma pessoa especial que fez história nessa luta das mulheres, né? Nesse momento de revolução que a gente vem vivendo. Estamos aqui com a primeira delegada da mulher, Medir Santana. Medir, muito obrigada. Estamos assim felizes demais de você ter aceitado o convite e estar aqui vivendo esse momento com a gente, compartilhando suas experiências, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom a gente voltar ao passado, mas eu fico assim meio em dúvida se a mente não vai falhar. Mas se falhar, peço desculpa, porque são 80 anos e não é muito fácil, né? Lembrar o que ocorreu há 40 anos atrás, quase, né? Nossa, Medir, você vê que o tempo, ele passa muito rápido. Quando você, foi em 1985, né, que você recebeu o convite do atual secretário de Segurança na época, que era o Travassos, e você deu um início, assim, meio que no instinto, a defesa da mulher. Implantaram a delegacia e você foi a primeira delegada. Como é que foi quando você recebeu o convite? Você falou, nossa, que desafio. Ótimo. Eu teria que voltar atrás, porque eu fui nomeada a primeira delegada de menores. Olha! Em 77. E passei já ali a enfrentar muitos preconceitos, né? Porque a mulher tem sempre dificuldade em ser aceita, Sim. né? Temos ainda. Imagina naquela época, né, Medir? Naquela época. E era muito difícil justamente porque a política também era diferente. Em todo lugar que eu chegava para procurar emprego, que eu me formei na Católica de Santos, estava de férias, me perguntava, família de quem? Família de quem? Eu Bem dizia, provinciano de Cuiabá, né? Eu dizia, eu sou simplesmente da Silva, tenho um diploma e quero servir minha gente. Assim que eu consegui, através de um pedido do deputado estadual naquela época, Nelson Ramos, uma indicação e me nomearam delegada. Como delegada de menores, eu fiquei 7 anos como delegada de menores. E eu estava trabalhando na delegacia de menores quando entraram na minha sala. Antes disso, o doutor desembargador Oscar Travasso mandou um pedido da Ruth Escobar, deputada federal, para que eu manifestasse sobre a construção, a implantação da Delegacia da Mulher aqui em Cuiabá. Eu fiquei assustada, porque eu era delegada de menores. Sim. E corria um boato, a indicação de 2 outras delegadas para o cargo. E me manifestei, entrei em contato com o Conselho da Condição Feminina em São Paulo, fiquei sabendo qual era o propósito,
me encantei e coloquei tudo o que precisava naquele papel, dizendo que era necessário e urgente. Mas Sim. nunca pensei que fossem me chamar para essa delegacia. Um belo dia eu estava na delegacia de menores trabalhando, entrou a imprensa e me perguntou: o que a senhora tem a falar sobre esta reportagem? Tudo de surpresa? É, de surpresa. Eu olhei e estava lá, a hora dos abutres. Eu falei, mas o que isso tem que a ver comigo, né? E eu comecei a ler. E estavam dizendo que as mulheres de Cuiabanas repudiavam o meu nome para delegada de mulheres, porque eu era resquício do PDS, do PFL, e eu era também arbitrária, violenta e agressiva com os nossos menores. Nossa! Eu respondi, se durante 8 anos eu fui agressiva, violenta com os nossos menores, ninguém veio aqui me fazer uma visita, me tirar daqui ou me processar, essas mulheres não servem para representar nada. Sim. Eu não sabia que o doutor Guirra, que era o nosso secretário, Araújo Guirra, já tinha me indicado o nome para a Delegacia da Mulher. Então você não tinha nem o conhecimento dessa nem informação. Nem o conhecimento já Olha estava. como era, na época, antes de você saber da indicação, já tinha até matéria. Já tinha matéria e que era contra a minha nomeação. Tipo, manifestação já, manifestação. E nós conseguimos, graças a Deus, implantar a delegacia em 85. 7 meses depois já estava inaugurada e foi um tormento, né? No dia da inauguração, na hora da festa, tinha uma fila de mulheres. Medir. Tinha uma fila quando inaugurou. Então, assim, as mulheres ficaram esperançosas mesmo, porque o sofrimento era muito grande, porque foi um momento antes da Lei Maria da Penha, que foi uma evolução, sabe? Tipo assim, uma mudança totalmente, uma virada de chave nessa questão, né? Imagina antes, como no caso a gente não gosta de generalizar e nem crucificar todos os homens, mas o machismo era algo muito mais forte ainda do que hoje. Então, assim, eu acredito que a violência também, né? O engraçado é que os homens tinham uma ideia do seguinte: eu sustento, eu levo a comida, eu dou o que você precisa e acabou. Imagine quando eles eram chamados numa delegacia para dar satisfação a uma delegada que, além de mulher, era negra. Né? Nossa! O primeiro caso que eu atendi na delegacia, o homem entrou, simpático, bem arrumado, se via que era uma pessoa de um certo conhecimento, uma instrução, de uma cultura, né? Ele olhou para mim e disse assim: você que mandou me intimar, além de mulher, ainda negra? E levantou para sair. Eu quero saber até a sua reação diante a minha perna de uma situação dessa. Da mesa, né? Mas eu passei mão no revólver, sem bala. E depois eu conto a história do revólver. Sim. E disse para ele: se você der um passo, eu te crivo na bala. Ele olhou para mim e disse assim: você está nervosa? Eu falei: não, eu estou com muita raiva. Se você for homem, você dá um passo. Jesus. E ele sentou. Era um momento que você tinha que se impor mesmo. Sem a menor dúvida, né? Sim. Quando eu entrei na polícia, não tinha academia. Me deram um revólver em 38. Eu falei: tira as balas. Tirei a bala, certificado de garantia. E foi o primeiro dia que eu tive que ameaçar com revólver sem bala, né? E sem treinamento? Sem treinamento. Naquele tempo não tinha academia de polícia. Nossa. Então eu nunca usei arma na minha vida. Eu nunca andei armada. O meu revólver, eu acho que ficou lá na gavetinha até esse dia, e depois desse dia também não utilizava. Utilizei ele muitas vezes ameaçando, mas sempre sem bala. Nunca deu um tiro? Não, graças a Deus. Nunca deu um tiro, Edir. Graças a Deus. Né? E olha que você enfrentou, no caso, situações tipo delegacia de menores, naquela época, e a primeira delegada da mulher, e nunca deu um tiro. Graças a Deus não precisou. Eu acho assim que Deus, ele capacita os escolhidos. E eu sempre digo que a minha profissão não foi profissão, foi missão. Uma missão. Porque se não fosse missão, eu já não estaria aqui para contar a história. Eu estaria morta, processada, exonerada, várias coisas teriam me acontecido. Com toda certeza. Você deve
ter muitas histórias desse período, né, Medir? Se nós ficarmos aqui, eu acho que... Fica até amanhã. Até amanhã para nós colocarmos mais ou menos em dias. Mas o que mais me impressionou nessa época foi que eu senti logo no começo que a lei não me dava nenhum amparo e nenhuma sustentação. Nós não tínhamos nada. Não tinha prisão preventiva, não tinha prisão em flagrante. Naquele tempo, bater em mulher, lesões corporais, era coisa de marido e mulher, briga. Não, você podia fazer os inquéritos, mas não ia adiantar. Né? Então, eu me sentia... Não tinha amparo legal nenhum, ele ia lá, era chamado para dar um depoimento e saía pela porta. Fazia o inquérito da lesão corporal e os outros tipos de agressões, mas... aquilo para eles era nada, porque sabia que não ia ser chamada, porque briga de marido e mulher. Você tem uma ideia que as mulheres iam nas delegacias antigamente e falavam, eu vim aqui da parte do meu marido porque eu quero trabalhar e ele me bateu por causa disso. Não, meu marido me bateu. Ele falou assim, o que você aprontou? Ela falou, não, é que eu quero trabalhar. Ele falava assim, quer pôr as manguinhas para fora? E era assim que eram tratados naquele tempo. Só para você ter uma ideia. Então, na realidade, você que era julgada ali, você chegar, o que você aprontou. Não, né? Então... Isso nas outras delegacias que eram tratadas por delegados, que recebiam as mulheres assim. Então, comigo já era diferente. Por causa da sensibilidade da mulher, né? Isso. E eu fiz uma coisa assim que eu me arrependo, não. Aprendizado, né? Sim, claro. No começo, o homem não falava muito, não, porque eu achava que eles eram culpados, que eles eram maus, que eles eram terríveis. Quando eu saí da delegacia, que eu fui nomeada como diretor do departamento de polícia técnica, fiquei 1 ano e meio fora, quando eu voltei eu fiz um trabalho bem melhor, porque aí eu já comecei a escutar mais os homens. E aí me veio eu acho que foi o melhor trabalho que eu fiz. Sim. Porque eles se escolheram. Eles se escolheram. Eles namoraram, eles novaram, eles casaram, eles tiveram um plano. Aonde que eles se perderam? Então eu passei a fazer esse tipo de investigação. E tinha casos que eu acho engraçado, que os homens chegavam lá, às vezes com medo, e depois que eu atendi, eles falavam assim, como que pode ser ruim, 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 ruim? E depois tão boa como a senhora. E eu explicava, porque vocês não me davam no começo condições de mostrar quem eu era, porque todos que entraram na delegacia foram para me desafiar, mulher e negra. Sim. Todo mundo queria saber o que eu ia fazer. Não acreditava que aquela negrinha fizesse alguma coisa. Então, além da dificuldade de ser mulher, de estar implantando a primeira delegacia da mulher, ainda tinha a questão racial. Que jogava contra, né, Medir? Contra. Nossa, e deve ter tido muitas histórias em relação a isso. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, eu estou curiosíssima, Medir, mas eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho. A gente já volta, não saia daí. Estamos de volta aqui hoje com ela, a nossa primeira delegada da mulher, Medir Santana, que está aí nos contando as dificuldades do início, mas que nos anima muito para ver que em 36 anos evoluímos assim muito, né, Medir? Muito, muito. Expressivo demais a nossa nova realidade, graças a Deus. Naquela época, as mulheres, elas chegavam com um pedaço da língua na mão, orelha descolada. Elas levantavam a saia e me mostravam todas cortadas de fio de ferro. Porque apanhavam de fio de ferro porque às vezes iam na casa da irmã pedir leite para fazer mingau para o filho que o marido não trabalhava. Meu Senhor. E aqueles outros que trabalhavam e davam tudo na casa, as mulheres chegavam lá às vezes triste. Porque ela falou para mim, doutora Medir, sabe que eu tenho mais vontade na minha vida? Eu falei, o quê? Comer arroz da agulhinha. Eu falei, arroz da agulhinha? Por quê? Quem faz compra na minha casa é ele, eu como o que ele quer. Então você veja bem o que era naquele tempo. E eu enfrentava uma situação sem amparo legal. Sim. Se a mulher fosse denunciar e eu não tomasse providência e ela fosse assassinada, eu via manchete. Mulher denuncia assassinada.
acabou a delegacia, ninguém iria mais. Com certeza. Né? Se eu prendesse o homem, eu pegava um abuso de autoridade. Como você administrou não isso? Não tinha uma prisão preventiva. Sim. Não tinha em flagrante, não tinha. Hoje, Maria da Penha tem, mas naquele tempo não tinha. Eu tinha que usar das minhas artimanhas, dar murro na mesa, falar duro, mostrar que eu era... Intimidar e me impor com aqueles que iam lá para me desafiar, porque os desafios foram muitos. Sério? Eles chegavam e te ameaçavam? Um me deu um empurrão, que eu fui cair no canto da parede e ele saiu correndo. E eu falei para minhas funcionárias, não vai atrás, porque esse homem se der um muro em você, arrebenta a sola do pé. Mas eles saíram correndo atrás dele e a polícia militar estava na praça, era na feirinha da mandioca, trouxe ele de volta. Aí vocês vejam bem o que acontecia. Ele sentou, eu falei assim, por que o senhor fez isso? A perninha do meu óculos estava um do lado e outro do outro. Ele olhou para mim. Mostrando para ele. Ele falou para mim assim, eu tive medo. Eu falei, medo de mim? Ele falou, não. Eu tive medo da senhora não me deixar ficar com nenhuma das duas mulheres, porque eram duas mulheres. Olha que então, situação. Você veja bem, a gente enfrentava, e deve enfrentar hoje também, o desconhecimento, a ignorância. E que isso tem que ser levado em conta e perdoado. E você descobriu isso? Descobri. Durante o trabalho, a vida, a vivência, né, aquele contato, e às vezes a violência adivinha de um desconhecimento. Desconhecimento total. Né? Nossa. E a mulher me contou, procurou o marido para manter relações sexuais, que já faziam um mês que não a procurava, e ele pegou o cinzeiro e deu uma cinzeirada na cabeça dela. E fez exame de lesões corporais. Nossa, eu até arrepio. Eu falo, não acredito nisso. E fez exame de lesões corporais. Eu não estava, porque eu tinha por hábito conversar com os dois antes de tomar qualquer providência. Mas já estava o exame de lesões corporais pronto, e eu conversando com ele, ele disse assim, você não gosta da mulher? Ele, tá sério. Quer largar da sua mulher? Tá sério. Você tem outra mulher? Tá sério. Eu levantei da minha mesa, peguei ele pelo braço, sacudi e disse assim, esse negócio aí funciona ou não funciona? E ele disse, malemar. Malemar. Então você veja bem, eu passei a conversar com ele. Sim. Explicar que vinha menopausa para a mulher, andropausa para o homem, mas que aquilo não era natural, que ele era jovem, que era algum problema. E psicóloga também, eles né? Foram embora. Vão conversar vocês dois, depois vocês voltam com uma solução. E eles voltaram depois, a mulher, né? Ele falou, delegada, posso ficar aqui fora? Eu falei, pode. A mulher entrou. E ela falou para mim, e aí, minha amiga, o que está acontecendo? Ela falou, doutora, eu estou fazendo um chocolate de feijão. Aí eu ponho ovo de pato, ponho vinho, e está resolvendo a situação. Então vocês vejam bem que é preciso muito cuidado. Com certeza. É preciso uma observação. E também aprendi, e aí é o meu medo atualmente, com essas medidas que estão sendo adotadas, botando pânico, não pode chegar perto, aquele tipo de medidas restritivas. Medidas restritivas, muito bem. Tem várias. Mas você veja bem, querida, é preciso que você analise. Porque hoje, pelo que eu sei, me desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, me perdoa, né? Quantos anos? Mas a delegada hoje tem 48 horas para apresentar para o juiz a vítima e com pedidos de medidas protetivas. Isso é o que ela diz também. E é dada a medida protetiva que talvez o juiz pode entender que esse caso mereça ser tirado do lar, uma série de coisas. Mas eu vi casos na delegacia e quem me ensinou isso foi uma funcionária. Ela disse, doutora Miedia, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu falei, o quê? Quando a mulher chegar aqui chorando sem lágrima, a senhora não manda buscar o marido, porque eu não mandava intimar. Eu mandava buscar, eu tinha uma viatura só. Como que ia mandar 3 intimações para depois resolver? Eu já teria matado a mulher, se fosse o caso, né? Sim. Aí eu falei, por quê? A senhora reparou que todas as mulheres que chegam aqui chorando sem lágrimas, elas querem simplesmente vingar do marido? É uma punição para o marido. Aí eu vi que realmente era verdade. Ela chegava lá, ai, delegada, não sei o que eu faço, chorando, gritando. E eu, vai buscar.
Infelizmente, existe, nós temos que lidar ainda com todas as adversidades, com esse tipo de gente, por isso que é com o cuidado. Tipo de pessoas que usam desses subterfúgios, né? Infelizmente. Pois é. E aí você veja bem, ela observou que quando chegava na frente dele, ela fazia assim. Não falei? Quer dizer, então existem essas coisas também que tem que ser levada, que é muito necessário. Hoje não sei se o delegado faz isso, parece que ela pode só desistir ou alguma coisa em juízo, mas eu não sei se é feito esses dois, assim, no momento. Sim, eu acho que hoje, a partir do momento que ela faz a denúncia, eu acho que não pode desistir, não pode retirar só mais. em juízo. Eu acho que é incondicionada a ação. Não, depende. Incondicionada, tem alguns casos que são ameaças, são incondicionadas, mas lesões corporais, esse tipo de coisa, não. Pode. Pode ainda. Não pode. Não né? pode. Aí, ela só pode, na ação incondicionada, condicionada, aliás, à representação como ameaça, por exemplo, ela só pode retirar perante o juiz, não na delegacia. Na minha época, elas chegavam lá e saía correndo, não quero saber, não faço isso, né? Outra situação muito delicada que eu tinha, que eu não tinha o aparato que tem hoje. Eu não tinha, às vezes estava desesperado, não sabia o que fazer, fui procurar um juiz. O homem chegou na minha sala, a mulher disse que ele ia matá-la. Eu conversando com ele, falei assim, meu amigo, você vai matar essa mulher que não quer viver com você? Vou matar. Falei, não vai matar mais. Deixei ele numa delegacia, não tipo, prendeu. Mas numa outra, porque na delegacia da mulher não tinha cela. Era uma casa improvisada, não tinha nada, não tinha segurança nenhuma. Nossa. E mandei para outra delegacia. No dia seguinte eu vim cedinho para conversar com ele. Eu falei, meu amigo, o senhor ficou lá, é frio, é ruim, você vai ser processado, eu vou matar essa mulher. Mandei de volta. No terceiro dia que ele disse que ia matar a mesma mulher, fui procurar um juiz. Aí eu cheguei e falei, excelência, eu vim aqui pedir uma orientação. O juiz virou para mim e disse assim, juiz não orienta, juiz decide. Olha só para aquele tempo e para hoje. Com certeza. Agora, hoje o judiciário, na realidade, mudou totalmente essa visão. Hoje nós temos várias especializadas para a mulher. Ministério Público também. Né? Hoje nós temos uma série de cobertura. Quando o juiz disse isso, eu disse para ele o seguinte, o senhor decide entre as partes. O senhor decide entre a vítima e o agressor. Eu sou polícia judiciária. Eu é que trago argumentos para o senhor julgar bem. Passe bem, excelência. E saí desesperada, porque eu sabia que aquele homem ia matar aquela mulher. Eu não queria isso. Sim. Não me satisfazia fazer um processo e lavar as minhas mãos. Fiz o processo, ameaça, vai embora. Se matou, já fiz. Cumpri o meu trabalho, daí para frente. Cumpri o meu trabalho, isso não me satisfazia. Sim. Aí não tinha jeito, já tinha respondido assim para o juiz. Né? Na época também os ânimos, né? Você estava à flor da pele o tempo todo. A pele, como que eu poderia trabalhar com uma lei que não dava amparo nenhuma? Não tinha um lugar para deixar essas mulheres. Eu tinha que escolher, ou punha ele na cadeia, ou deixava a mulher onde? Não podia, né? Então, colocava a mulher em risco, né? O que aconteceu? Aí quando eu fiz o inquérito, ameaça, né? E comecei a limpar. Quando ele teve o bique, ele saiu de lá, eu falei, vamos sentar aqui. Peguei um pano molhado e comecei a limpar os dedos dele. Falei, ai meu amigo, você está parecendo um animal marcado. Eu falei tanto para você, que não pode, você é um homem bonito, você pode arrumar outra, você quer ficar com uma mulher que não te ama, que não te respeita. Ele só me olhando. Quando eu terminei, ele olhou para mim e disse assim, delegado, eu não vou matar essa mulher. Eu sempre me emociono quando falo isso. E eu tenho aqui, que eu deixei até separado, o papelzinho que ele me trouxe. Ele foi embora, ele foi embora daqui, foi para... Ele foi embora da cidade? Foi, para o Rio Grande do Sul. De lá ele mandou uma carta, um papel dizendo assim, digna senhora, com a sua simplicidade e a dignidade a mim dispensado, você me fez eu compreender meu erro. Olha só, aquela atitude que você teve naquele momento, mudou a vida para ele. Mudou. Então eu acho que isso é importante. Eu estou vendo assim tanto aparato,
Ministério Público, vara especializada, botão do pânico, patrulha Maria da Penha, casa de proteção, uma série de atividades. A casa de acolhimento no hospital. Sim. E está uma mortandade muito grande. Sim, com certeza. O aumento do feminicídio é marcante nos momentos atuais. E você está me dando uma oportunidade de fazer uma proposta, concitar as nossas autoridades a implantar aqui, em primeiro lugar, não sei se já existe essa proposta, né? Implantar aqui uma casa de reeducação para os agressores, como prevê a lei. Mas não essa reeducação que é feita palestra, ou está preso lá no Carumbé, vai uma equipe lá conversar. Não. Tipo uma assistente social, como ver se como é que está fosse sendo. Realmente hoje a casa de amparo para as mulheres, que eu acho que já não tem mais necessidade. Porque vocês vejam bem, naquela época o pássaro não voava, porque a mulher não tinha amparo nenhum. Hoje a mulher tem amparo nenhum. E os homens, naquela época não tinha prisão preventiva, não tinha flagrante, não tinha nada disso. Hoje eles estão assoberbados, se não fizer um trabalho bem feito, estão matando. Então está na hora de começar a igualar essa asa, de pôr estes homens a ser realmente reeducados. Como que eu penso essa reeducação? Eu quero saber muito, mas vou aproveitar o gancho, vou chamar o intervalo, para vocês ficarem bem curiosos, mas a gente já volta. Com sede em Cuiabá, a Oncolog é uma moderna e completa clínica para prevenção e tratamento de câncer. Com uma qualidade técnica e conhecimento de ponta de nossa equipe, fez com que recebemos o selo de qualidade da ONA, que melhora os processos e dá segurança no tratamento de nossos pacientes. A mais alta tecnologia para cuidar bem das pessoas. Essa é a oncologia do futuro. Voltamos hoje, que programaço, né? Recebendo a nossa primeira delegada da mulher, Medir Santana, que está aí nos contando como foi toda essa evolução, né? Cada momento marcante que marcou para você, que você até se emocionou aqui nos contando. E essa visão que você tem agora, porque por mais que evoluímos muito, demos esse amparo que as mulheres precisavam, ainda falta, porque o feminicídio só aumenta. É algo que aumentou muito, principalmente agora com pandemia, tudo. Um dos traços marcantes e é um dos assuntos mais falados é o feminicídio. Então, existe algo aí que precisando e pode ser essa oportunidade. É uma casa de amparo aos homens. Não só amparo, né? Porque o homem não vai gostar desse palavra, amparo. De recuperação, de ajuda, alguma coisa. É uma reeducação mesmo. Porque vocês vejam bem, eu também tive a honra de implantar a Casa de Amparo para Mulheres Vítimas de Violência 17 anos depois, né? Da Delegacia da Mulher. E quando eu implantei essa casa, cuidando das meninas, das mulheres que iam para lá, uma delas me disse o seguinte: delegado, não é justo nós estamos aqui presas, nossos filhos lá fora. A mulher naquela época se abandonava o lar, perdia direito a tudo. Quando ela voltava, ele já tinha... Já até colocou outra já até lá, né? Os bens também eram dilapidados, né? Não é justo, nós estamos presos aqui, ele lá fora, fazendo o que ele quer. E eu fiquei pensando realmente nisso. E hoje, quem está precisando realmente de ajuda são os homens. Eles não estão suportando esse boom que a mulher teve. Esse crescimento, empoderamento, E cada vez mais. Cada vez mais. E o que acontece? E a mulher também, com esse empoderamento, ela se sente liberta e dona de si. E que às vezes nós, embora tenhamos tudo isso, nós temos o lar, nós temos filho, nós temos uma série de coisas que tem que ser levada em consideração também. E o que está ocorrendo? Ele não está sabendo viver com esse tipo de coisa. Então é necessário que esta casa seja como essa casa de amparo, onde eles vão para lá,
trabalham tudo bem, vão para o serviço, tem que ter um controle da entrada e da saída, que eles possam ser orientados, que os filhos podem visitar, que há um encontro entre filho, essa mulher lá dentro, para que exista, pelo menos entre eles, um afeto com relação ao filho, despertar esse sentimento que muitas vezes ele não sabe, está dentro dele e ele não sabe como por desconhecer totalmente mesmo. Como lidar. Uma questão de criação. Isso, como lidar com esses sentimentos todos. E aí ele vai para esse outro caminho que é bem pior. Então eu gostaria de ver implantado aqui no nosso estado a primeira casa de acolhimento e reeducação dos homens. Reeducação dos homens, né? Levar realmente conhecimento, instrução, para ele mudar o olhar, acabar com esse machismo, né, que se transforma em violência, porque a pessoa quando não tem argumento e ela não tem conhecimento, a violência é o caminho. E eu acredito que seja isso que está acontecendo agora. Né? Eu realmente não sei se tem algo parecido que faz coercitivamente, né, seria a palavra, que impusesse que o homem fizesse algum tipo de reeducação. Acho que não existe isso ainda, sim. Né? Existe já? Na lei, é previsto na lei, inclusive. Tipo, ele é obrigado a participar. Centro de reeducação. Mas são palestras. Agora, esse centro, não sei também, mas esse centro de reeducação me parece, penso, por exemplo, ele vai estar preso, vai para o Carumbé, né? E ali pode ser que apareça alguém para fazer uma palestra, para conversar, a igreja vai também, participa, mas não é isso. Não é isso. Talvez haja reinserção em algum trabalho, é isso que precisa dizer. Esse homem está trabalhando, não está trabalhando? Como que está a família dele? É como eu falei com os empresários no dia da inauguração do plantão da Delegacia da Mulher, falei para os empresários que eles tinham cuidado de verificar os seus funcionários. Quando chegavam um pouco atrasado, quando estavam tristes, quando não estava dando aquele rendimento que eles queriam. Se alguns deles se preocuparem em saber o que estava se passando, como que estava a família dele, como que estavam as dívidas, esse é o engajamento de toda a sociedade. Sim. Não adianta nós queremos combater essa violência de um lado só, fazendo tudo o que nós pudermos pelas mulheres e esquecendo a outra parte. Nós precisamos prestar muita atenção também o que se passa com esses homens. Não estou defendendo e nunca vou defender homens que batem em mulher, violência, jamais, nem com um nem com outra. A violência física é algo abominável. Abominável. Totalmente. Porém, eu entendi muito bem que existe outros caminhos também. Mas a mulher, ela precisava desse amparo, que era algo absurdo, como você nos contou aí, que foi algo chocante. Eu arrepiei quando você falou que mulher chegava com um pedaço de língua, orelha descolada. Quando levantava a roupa era algo absurdo, toda roxa, toda machucada. E aquilo ali era algo normal, né? Era de problemas de casal, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso mesmo. Agora, você veja bem como a Delegacia da Mulher não era levada a sério. Um dia, era por volta das 9 horas, eu estava na delegacia, escutei um barulho e saí e falei, o que está acontecendo? Era um homem levando uma mulher pela mão para dar parte dele. Aí, eu falei, ele veio trazer a mulher para dar parte dele, quer dizer, não acredita. Tipo, desdenhando. Aí eu não esperava que eu estava lá. Aí eu apareci e falei, o que está acontecendo? É isso, vamos entrar. Quando ele entrou, viu, mulher negra, o que essa alegria está fazendo aqui? Né? Ele falou... Olha como era fortíssimo pela atitude, antes, né? Eu falei, eu sou doutora Mia Dias, sou delegada. Eu falei, eu sou delegada. Aí ele disse assim... e o senhor trouxe essa moça para dar parte do senhor? Que ótimo, eu nunca vi ninguém com tanta sede de justiça. Vamos entrar, vou atender agora, 9 horas da noite. Adorei! Nossa, aí, tinha que saber lidar com determinadas situações. Aí ele começou a falar, né? Eu falei, não, o senhor não vai falar nada.
doutora, eu queria... Falei, não, o senhor não vai falar nada. O senhor trouxe ela aqui para falar do senhor. Então, quem vai falar é ela. Aí ela começou a falar que ele era médico, ginecologista, e a mulher morreu, ela era empregada e amante dele, mas ele não deixava sair de casa, não pagava. Não, é mentira. Falei, você paga a sua... Então me dá a carteira assinada. Ah, não tem carteira assinada. Então me dá os comprovantes de pagamento. Ah, eu dou joias. Falei, mas você paga empregada com joias? E fui apertando. Chegou num ponto que ele disse para mim, eu falei assim, o senhor está preso. Ele falou assim, não, a senhora, pelo amor de Deus, doutor, eu quero conversar com a senhora. Eu preciso de conversar com a senhora. Eu falei, olha, quem decide qualquer coisa aqui é ela. Eu vou dar 5 minutos para o senhor conversar com ela e voltar aqui, porque eu vou fazer o que ela quiser. Era quase um trabalho escravo, cárcere privado, né? Mas você foi mais mãos de ferro nessa situação, né? Pois é, querido, mas você veja bem a situação. Ele médico, ginecologista. Ela disse que tinha outras agressões, mas não tinha prova, né? E não queria sair dali, eu notei, pelo jeito. Ela queria dar um medo, fazer alguma coisa, parar com aquela violência. Aí conversaram, ele já voltou bonzinho, né? Já não... Doutor, eu queria que a senhora... quero explicar para a senhora que a senhora me perdoasse. Eu falei, eu não tenho nada a perdoar. Eu não lavo suas cuecas, não lavo suas meias. Quem lava é ela. É o que ela fizer. E é assim, só sei que ela... resolveu ficar com ele, eu também não fiz questão. Eu falei, eu vou dar uma oportunidade. Está aqui o telefone meu, está aqui o telefone da central da polícia, está aqui do regional. Se este moço fizer alguma coisa para a senhora me procura, porque você sabe que nossa conversa vai ser diferente. Com certeza. E eu vivia assim, sempre ameaçando e no medo. Eu disse para ele, o senhor é médico, o senhor é ginecologista, o senhor fica sabendo que nós temos um movimento aqui de mulheres. Se eu fizer uma ligação, eu tenho 20 mulheres com a bandeirinha na mão na porta do seu consultório. Ele falou, não, doutora, nunca. E eu vivia assim. Medir, na falta de amparo legal, de leis que, né, dessem esse respaldo, para a gente fazer alguma coisa. Recorria a outros meios, outros artifícios, amedrontava, né? E era o jeito que você conduzia era esse. Era aquele. E ficou quantos anos no total? Na Delegacia da Mulher eu fiquei 3 anos, 2 anos saí, fui ser diretor do Departamento de Polícia Técnica, voltei, aí me nomearam para coordenador de planejamento. O tempo que você passou cuidando na delegacia de menores, também te deu também uma concepção também de como é que esses homens crescem também, né? Lógico. Aqueles meninos, por exemplo, na delegacia de menores também enfrentei problemas sérios, né? Sim. Porque eu via menores que eram usados pelos pais para roubar, né? E me levaram várias vezes para o juiz, porque naquela época chegou na minha delegacia, na delegacia de menores, uma palmatória. Que não foi que não foi eu que mandei fazer, mas eu dei graças a Deus quando ela chegou, pelas mãos de um pai. O pai levou o menino na delegacia e levou ele com uma palmatória, depois pela segunda vez, dizendo que ele gostou da delegacia. E para mim que usasse a palmatória no filho dele, que ele não queria que gostasse da delegacia de menores. E eu disse para ele, se ele não saísse já, eu ia usar nele. Porque aquele menino, tudo que ele fazia era normal de uma criança, né? Então você veja bem, e às vezes nós estamos aqui para conversar e para falar, né, o que eu tive que enfrentar. Com certeza. E foi passado 3 bolos no menor e ele foi com o juiz, a mãe, todo mundo, e o juiz me chamou. Eu disse assim, a senhora não passou, não mandou passar os 3 bolos desses menores, né? Eu falei, mandei, excelência. Ele olhou para mim, quer dizer, era para me exonerar, né? Eu disse, excelência, a viúva chegou lá, registrou uma ocorrência. O marido morreu, ela comprou uma televisão de 14 polegadas. Ela fazia comida, deixava as crianças, uma de 3, 4 e 6 anos, 7 anos, na casa trancada, com a televisão ligada, ia trabalhar, voltava. No segundo mês, na segunda prestação, ele roubou a televisão da mulher. E eu sabia, porque viram que ele tinha roubado. Eu falei, filho, vem cá, entrega a televisão.
Aí eu falei, quando a gente, por exemplo, faz uma coisa errada, o 4º mandamento da lei de Deus diz, não furtarás. Quando a gente furta, o anjinho vira as costas pra gente. Aí eu falei, o vizinho é a pessoa mais importante, porque se acontecer alguma coisa para você, é o vizinho que vai te socorrer. Ele virou para mim e disse assim, a senhora não é polícia? Falei, sou, prova que eu roubei. Passei 3 bolos e entregou a televisão, disse, beleza. Então eu não sirvo. Eu não vou, aqui na presença do senhor, dizer na frente desse menino que não aconteceu isso. Porque este menino vai sair daqui dizendo que as nossas autoridades mentem. Ele não vai confiar, o senhor não vai confiar em mim. Ele vai dizer, doutora, para outras que passarem pela delegacia, doutora Miedira amarelou na frente do juiz. Então eu não sirvo, pode me tirar. E assim eu continuei até o fim. Então, é necessário em alguns momentos você tomar medidas e você ter coragem de enfrentar qualquer consequência que veio, mas não passar para aquela criança uma atitude errada. Então foi muita dificuldades que eu enfrentei. Foi muito aprendizado. Lógico. Na delegacia da mulher, além deste homem que eu estava falando para você, desse médico, uma vez eu fui chamada pelo secretário, eu mandei intimar um secretário. E o meu, aí era pior, né? Quando você ia subindo. E o meu secretário ligou para mim e disse assim, Miedir, esse caso eu vou atender. Eu falei, se o senhor atender esse, o senhor vai atender todos, porque eu estou saindo daqui. Então vamos fazer uma. Você vem atender aqui no meu gabinete. Eu falei, posso fazer isso. Vamos achar um equilíbrio. Mas se o senhor atender esse caso porque é um secretário, o senhor vai atender todos, porque eu não vou mais querer. E fui para lá. E pelo status, e eu naquele tempo era comissionada, o concurso só veio depois, em 84. Foi uma nomeação, né? Não era nem comissionada, né? Pode mandar embora qualquer hora. Tipo, nenhum amparo também, trabalhista, né? Aí quando eu cheguei, eu comecei a conversar com ele bem diferente. Falei assim, minha mulher é muito nervosa. Eu falei, bom, ela era nervosa antes do casamento ou ficou nervosa depois do casamento? Ele já não gostou. Aí eu peguei assim, bom, e o senhor levou ela no médico, o médico disse que ela é nervosa, quais são os medicamentos que o senhor comprou para ajudar a sua mulher? Ele parou e me deu uma olhada assim, de baixo para cima, como se diz. Está perguntando demais, eu posso aí falar com qualquer um e te mandar embora, né? Sim. Eu usei o mesmo argumento que eu usei com aquele médico. Eu falei, excelência não, eu falei, o senhor fica sabendo que eu não tenho medo de perder cargo. Eu fico ali até quando Deus achar que eu devo ficar. Eu tenho um movimento de mulheres aqui que eu vou dizer para o senhor, eu vou com essas mulheres para a porta da sua secretaria dizer que o senhor maltrata a mulher. Nossa o senhor duvida? Nossa Senhora! Quem quer essa exposição, né? Ninguém. Então, querida, eu tive que trabalhar assim, eu fui vencendo na garra, na raça, e eu vi o seguinte, que se eu ficasse ali, com medo, eu não faria nada. Eu defenderia o meu leitinho e as pessoas continuavam naquele sofrimento que estava. Com toda certeza. Eu não fui ali para isso, né? E vou dizer mais uma coisa para você. Quando eu me aposentei, eu chorava. E as pessoas diziam assim para mim que eu estava chorando porque ia deixar a polícia. Não. Naquele dia passou assim como um espelho na minha frente rápido, em fração de segundo, as situações mais difíceis que eu vivi em todos aqueles anos de delegada de menores, delegada da mulher, né? Passou. E eu chorava, porque naquele dia eu tive consciência de que eu nunca andei na vontade perfeita de Deus, mas andei na vontade permissiva dele. Oh, Miedir. Então, eu me emociono porque retrata assim que você teve muita coragem, e todas nós, essa liberdade, esse respeito que falta muito ainda, nós ainda, como mulheres, somos muito agredidas em determinados, não só em todos os setores, física, mas psicologicamente, mas todas nós, dessas gerações, somos gratas a você por toda essa coragem, porque você enfrentou sem ninguém por trás.
né? Você realmente teve que arregaçar as mangas, né? E fazer com que aquela delegacia fosse respeitada de alguma forma e não fosse desdenhada e virasse chacota, né? E aquilo ali foi o princípio de tudo. E uma mulher como você à frente daquilo, eu tenho certeza que fez toda a diferença. E eu sou muito grata a você, viu? Por tudo que você dividiu com a gente hoje, por tudo que você fez. Eu estou muito, assim, muito honrada de ter você aqui e de você ter compartilhado todo o seu sentimento, viu? Muito obrigada, querida. E eu também agradeço muito, sabe, a todas as mulheres, né, de hoje, juízas, desembargadoras, delegacias, a equipe multidisciplinar que atende esses casos. Eu agradeço a elas porque hoje eu vejo o engrandecimento, como cresceu. Muito. Como as nossas mulheres que eram tão fragilizadas, hoje têm o respaldo legal. E eu gostaria de repetir o meu pedido, que nós começamos a fazer o mesmo com os homens, para que realmente essa violência não predomine no nosso Estado. Que maravilha, Medir, olha, obrigada mais uma vez, eu realmente amei a sua presença, tenho certeza que todo mundo que nos assistiu ficou aí conhecendo, né, essa história que não teve, de fácil não teve nada, né? Nada. Mas o nosso programa agradece muito sua presença. Eu agradeço a você, querida, né? Que vim pequenininha, né? E hoje está aqui me entrevistando, né? Que maravilha. E já era sua fã. Era sua fã. E agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Perdoe alguns exageros, perdoa alguns atos que eu tive que fazer contra o meu coração, que não era aquele, mas eu tinha que escolher o que eu faria. Ficava inerte ou defendia nossas mulheres? Eu optei por defendê-las. Com certeza. Foi necessário. Foi. Obrigada, Medir. Eu que agradeço. E o Elgue, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Aponte a sua câmera do celular para os QR Codes que estão aí na sua tela e vá direto para a nossa rede social ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição. Entre e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.